Olá pessoal, resolveremos mais uma questão sobre o tema vetores. A questão diz o seguinte: o lado que forma a base de um triângulo equilátero tem comprimento L igual a 3 metros. Determine a área desse triângulo por meio de um produto vetorial. Antes de mais nada, vamos relembrar algumas propriedades sobre o triângulo equilátero. Ele é um triângulo tal que todos os seus lados têm o mesmo comprimento, no caso, todos os lados do triângulo equilátero aqui desenhados vão ter um comprimento L, ok? Outra propriedade sobre o triângulo equilátero é que todos os seus ângulos internos são os mesmos, que eu estaria rotulando aqui como alfa. E para resolvermos a questão, o que utilizaremos é a interpretação geométrica do produto vetorial. Então vamos lá. Para tal, nós vamos tomar o desenho esquematizado aqui. Utilizaremos dois vetores que eu denominarei como A e B, com um ângulo alfa entre eles. Então, vou estar considerando o meu vetor A como esse vetor ao longo da direção x chapéu. Vou estar considerando o meu vetor B como esse vetor com um ângulo alfa em respeito ao meu vetor A. Dessa forma, teremos que o nosso vetor A será um A de x na direção x chapéu, onde o meu A de x é o próprio comprimento L. Ok? Para o meu vetor B, o que teremos é que ele terá componentes nas duas direções, B de x, x chapéu, mais B de y, y chapéu, no qual essas componentes são dadas da seguinte maneira: B de x será quem? É a projeção de B no eixo x. Então é esse comprimento aqui, B de x. E ele é dado por quem? Pelo módulo de B cosseno de alfa. Só que no triângulo equilátero, como eu falei, todos os lados são idênticos e todos os ângulos internos são idênticos. E todos os ângulos alfa são iguais a 60 graus. Isso é uma propriedade do triângulo equilátero. E no caso, o módulo de A vai ser igual ao módulo de B, que é igual a L, ok? Então, com isso, nós temos que a componente B de x será dada por L cosseno de 60, onde cosseno de 60 é meio, então isso dará L sobre 2. No caso, para a componente y, o que teremos será a altura desse triângulo. E a altura desse triângulo, no caso, é dada por quem? Por módulo de B vezes o seno de alfa. Então, o que teremos é L seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, teremos isso é igual a L raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, como eu falei, para essa questão, o que nós utilizaremos é a interpretação geométrica do produto vetorial. Então, para tal, vamos lembrar que a área de um paralelograma é dado pelo módulo dos seus vetores da seguinte maneira. Então, seja este o paralelograma, esse o nosso vetorzinho B, aqui um alfa, aqui H e aqui A. Então, a área desse paralelograma é dada justamente pelo módulo do produto vetorial de A por B. E isso é fácil mostrar. Vamos lá. Note que a área, quem será a área? Será base vezes altura, não é? No caso da nossa base, é o módulo, então a base é o módulo do nosso vetor A. E a altura será quem? É o nosso HI, que corresponde ao quê? Corresponderá ao módulo de B vezes o seno de alfa, ok? Então, daí, a área do paralelograma, que será base vezes altura, o que corresponderá a módulo de A vezes módulo de B vezes o seno de alfa. Mas, ora, quem é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de alfa? É justamente o módulo do produto vetorial de A por B. Então, o que nós terminamos em apresentar
é que a área do paralelograma vai ser justamente como mencionei inicialmente, vai ser o módulo de A por B. Então, em analogia, nós sabemos também que nós poderíamos dividir esse paralelograma em duas fatias, então representadas aqui por essa região rasturada em amarelo e essa outra região rasturada em verde. Então, com isso, é fácil notar que a área de um paralelograma ele é dado por 2 vezes a área do triângulo. Então, a área desse triângulo vai ser quem? A área do paralelograma dividido por 2, que corresponde ao quê? Módulo do produto vetorial de A por B dividido por 2. Então, notem que, utilizando a interpretação geométrica do produto vetorial, que diz que o módulo do produto vetorial entre 2 vetores corresponde à área do paralelograma, nós conseguimos ver que a área do triângulo pode ser dada pela metade da área do paralelograma, que corresponde à metade do módulo do produto vetorial entre 2 vetores. Então, poderemos utilizar essa informação para resolver a questão. Então, portanto, a área do nosso triângulo equilátero ele será o módulo do produto vetorial de A por B dividido por 2. Então, vamos calcular o produto vetorial, encontrar o módulo e, finalmente, calcular a área desse triângulo. O produto vetorial ele pode ser calculado através do determinante da seguinte matriz: x chapéu, y chapéu, z chapéu, e as outras duas linhas formadas pelos vetores, pelas componentes dos vetores A e B, ok? Então, no nosso caso, como nós sabemos todas as componentes do vetor A e do vetor B, nós teremos o que? O produto vetorial de A por B será x chapéu, y chapéu, z chapéu. O A de x corresponde a L, L, 0, 0. E o vetor B o B de x é L sobre 2, o B de y é L raiz de 3 sobre 2 e o B de z é igual a 0. Esse produto vetorial só vai ter um elemento não nulo na direção z chapéu, que dará L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 z chapéu. Uma vez calculado o produto vetorial, então, para encontrarmos a área, basta tirar o módulo e dividir por 2. Então, daí o que nós teremos que a área do triângulo será quem? Será meio vezes o módulo desse camarada. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ora, todos gerarão valores positivos. E, então, isso dará L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Substituindo o valor de L por 3, como L é igual a 3 metros, teremos que a área desse triângulo será 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que dará 9 raiz de 3 sobre 4 metros quadrados. E é isso, pessoal. Utilizando as propriedades do triângulo equilátero e o conhecimento sobre a interpretação geométrica do produto vetorial, conseguimos resolver a questão. Até a próxima. Tchau, tchau.